Queridos amigos, sejam bem-vindos para a nossa preparação dominical para a liturgia deste próximo domingo, dia 15 de janeiro, quando celebramos o segundo domingo do tempo comum. Nós estamos aqui na caminhada do ano litúrgico A, que é um ano dedicado à reflexão um pouco mais aprofundada do Evangelho de São Mateus. Começamos no Advento, o novo ano litúrgico, viemos pelo tempo do Natal e agora retomamos o tempo comum. Este domingo é o segundo do tempo comum. O tempo comum ele é composto por 33 a 34 domingos. Estamos aqui, portanto, no segundo do tempo comum. Agora nós entramos neste tempo litúrgico até a Quaresma. A Quaresma interrompe o tempo comum. Aí vivenciamos Quaresma e Páscoa, e lá depois de Pentecostes, o tempo pascal, nós retomamos, aonde nós paramos aqui, o tempo comum. Portanto, até a Quaresma serão aí mais ou menos, não me lembro aqui de cabeça, Quaresma, quarta-feira de cinza, se eu não me engano, é no começo de fevereiro. Então nós vamos ter aí 4 a 5 domingos do tempo comum agora. Depois é interrompido pela Quaresma e Páscoa e nós retomamos aonde nós paramos, então, lá depois do tempo pascal. Tempo comum é o tempo para a gente refletir o comum da nossa vida e o comum da vida de Jesus. Aquilo que ele fez no seu dia a dia, por isso o tempo comum. Evangelizou, chamou os apóstolos, operou milagres, sinais, ajudou as pessoas, fez o bem para as pessoas, onde nos evangelhos lemos as parábolas, os ensinamentos de Jesus. Então é um tempo muito especial para a gente pensar no nosso dia a dia e no nosso cotidiano nos assemelhar a Jesus. Vamos assim passar ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura breve aqui do profeta Isaías e chamo a atenção para que a gente cuide nas seguintes expressões. Quando ali tem, por exemplo, a frase entre aspas, quer dizer que alguém na leitura está falando, então a gente fala com a entonação de diálogo. Também aqui há uma frase entre travessão, né? Então ali a gente deve saber que esta frase é uma frase de explicação. Então ali diz assim: E agora diz-me o Senhor. Aí vem o travessão, aí aqui é tom de explicação. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Aí termina a travessão, continua a frase, que eu recupere Jacó. Então aquela frasezinha ali dentro é uma frase de explicação. Algumas expressões: serei, falando aqui do futuro, serei glorificado. Diz-me, do verbo dizer. Restaurar, reconduzir os remanescentes, ou seja, aqueles que restaram. Então cuidado com essa expressão. Farei, falando também do futuro, chegue até aos confins da terra. Então cuidado, a gente corre o risco de pronunciar os confins, mas aqui na leitura, aos confins da terra. Então por isso que vale muito a gente treinar bem as leituras antes, para a gente pronunciar exatamente como a leitura ali prescreve, como está escrito, para a gente não falar outra coisa e acabar mudando o sentido daquilo que a leitura quer nos dizer. O salmo deste segundo domingo do tempo comum, 39. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço
Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Cuidemos neste salmo algumas expressões, inclinando-se, ele pôs, aqui do verbo colocar, do verbo pôr. As palavras aqui na segunda estrofe, que tem o S no final, então cuidado para a gente pronunciá-las bem. Quisestes, abristes, pedistes, então cuidado com essas expressões. E a quarta estrofe, ela tem aí 3 versos, então cuidado na proclamação ou no canto deste salmo. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é a primeira parte, é o comecinho da carta de São Paulo aos Coríntios, por isso que na introdução nós dizemos início da primeira carta, porque é justamente o capítulo 1, versículo 1, é o comecinho da leitura. Cuidado aqui com as vírgulas, tem bastante vírgula, então fazer a pausa da vírgula corretamente. Algumas expressões importantes. E ao irmão Sóstenes, e a com crase, então a gente duplica o a, igreja de Deus que está em Corinto. Então aqui na verdade essa leitura está dizendo para quem Paulo está dirigindo essa carta. Então é a Sóstenes, que é uma pessoa, e a igreja que está na cidade de Corinto. E o evangelho retirado de São João, capítulo 1. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito esta liturgia nos fazer, logo no começo do tempo comum, pensar no testemunho. Acredito que essa é a palavra-chave que a liturgia nos quer comunicar, testemunho. Isaías é chamado a testemunhar o amor de Deus a Israel, ao povo escolhido. Paulo é chamado apóstolo, ou seja, aquele que testemunha, o enviado para proclamar
a boa nova, o evangelho, não só ao povo escolhido, mas a todas as nações. E no evangelho, João Batista, ele mesmo dá testemunho daquilo que ele viu. Viu Jesus, viu o Espírito Santo sobre Jesus e dá testemunho sobre ele. Que nós possamos então, no começo desse tempo comum, novo tempo litúrgico, pensar no nosso testemunho. O que nós podemos fazer para amar mais a Jesus? O que nós podemos fazer para fazer Jesus conhecido por mais pessoas e amado por mais pessoas? Como Isaías, também nós somos profetas. Como João Batista, também nós somos aqueles que devem testemunhar Jesus. Como Paulo, também nós somos chamados a ser apóstolos. Que nós possamos, portanto, meditar nesta semana como está a nossa vocação de profeta, de apóstolo, daquele que testemunha Jesus. Nós, no mundo de hoje, no lugar onde nós estamos, pelos caminhos onde nós passamos, somos chamados a ser novos Isaías, novos Paulos e novos Joãos Batista. Que a graça de Deus nos ajude a sermos firmes no testemunho de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa oração com as preces da comunidade, respondendo com muita fé depois de cada invocação. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Inspirai vossa Igreja e seus ministros, para que anunciem com fervor e alegria o Evangelho da vida a todos os povos e nações. Rezemos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Iluminai com vossa luz divina nossas comunidades, para que, escutando vossa palavra e seguindo o exemplo de João Batista, testemunhem a presença de Cristo no mundo. Rezemos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Ajudai-nos com vossa graça, para que sempre tomemos a decisão certa que nos conduz à vida e à paz. Rezemos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Dai aos líderes de nossa sociedade a inspiração certa e de acordo com o Evangelho, para que se realize uma sociedade justa e cheia de paz. Rezemos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Fazei com que o sínodo de vossa Igreja nos una com o vosso povo e nos faça caminhar juntos na força de vosso amor libertador. Rezemos. Senhor, Deus da vida, ouvi-nos. Que possamos contemplar a liturgia deste segundo domingo do tempo comum. Que durante a semana possamos parar um pouquinho e contemplar, pensar sobre a vocação de Isaías. Como é que será que Isaías respondeu com amor à sua vocação? Que nós possamos contemplar João Batista. Como é que viveu João Batista? Como é que correspondeu ao amor de Deus João Batista? Possamos pensar em Paulo. Como é que Paulo viveu? Como é que ele vivia a sua vocação? E que possamos contemplar a nossa vida e pedir, diante do sacrário, diante de uma imagem de Jesus crucificado, pedir a graça, que nós possamos com fé e confiança corresponder à nossa vocação. Pergunte para Deus no seu coração: o que é que eu preciso fazer para amar mais a Jesus? Contemplemos a vocação dos profetas dos nossos dias. Com muita fé, celebremos este segundo domingo do tempo comum.